Para onde tem te levado as tuas experiências? É isso que nós queremos refletir nesse vídeo, aqui no nosso canal Academia da Vida, 7 Minutos com Deus. Vem com a gente e seja muito abençoado. Pois é, essa é a pergunta que nós fazemos, porque as nossas experiências nos levam a algum lugar, a algum estágio, a algum patamar, não é? E essa é a grande questão, porque a vida que temos, a nossa vida, ela acaba sendo o resultado disso, de para onde direcionamos com as nossas experiências a nossa vida. Eu acredito que as nossas experiências, ela tem potencial de três hipóteses, né? Elas nos levam ao crescimento, elas nos levam à estagnação, ou nos leva, o pior de tudo, ao decréscimo. É quando as tuas experiências, elas têm o poder de te piorar, de deixar você uma pessoa pior. Então, o que você faz com as tuas experiências? Porque, inevitavelmente, a nossa vida é feita de experiências. Desde quando nós somos gerados, lá na barriguinha, né, lá no ventre, lá no útero da nossa mãe, nós começamos a viver as experiências, porque só tem experiência quem é vivo. Só ser humano, só ser vivo, só quem é vivo tem experiências. E essas experiências, elas vão moldando a nossa vida, principalmente a partir da maneira como nós vamos lidando com essas experiências. A experiência por si só, então, vamos lá, preste muita atenção no que eu vou falar aqui para você agora. A experiência que você tem, por si só, não te leva a uma posição melhor, maior, não te levam a ser uma pessoa melhor. A maneira como você lida com as tuas experiências, aí sim, é isso que vai definir, que vai moldar. Assim como também te leva a ser uma pessoa pior. Então é a maneira como você lida com as experiências de vida que você tem que vai definir como será a tua vida. Entenderam isso? Então, o que você tem feito com as tuas experiências? E qual o potencial delas? Já viu aquelas pessoas que têm uma experiência negativa e falam assim, também não quero saber disso nunca mais. Também nunca mais vou fazer isso. Também nunca mais eu quero saber disso. Elas abandonam coisas que poderiam mudar a sua vida para melhor porque tiveram uma experiência no meio do percurso ruim, negativa, e decidiram abandonar tudo. Não sabem lidar com aquela experiência. Como pessoas que sofreram, de repente, uma traição, tiveram um problema em algum relacionamento, talvez até quando adolescente, né, prematuramente se relacionaram com alguém e a experiência não foi boa, e a pessoa já começa a ter dificuldade em algum novo relacionamento, porque ela não aprendeu. Aquela experiência marcou a sua vida, marcou de maneira negativa, e essa pessoa permitiu que isso fosse um selo na sua vida. Ela não amadureceu com aquela experiência. Aquela experiência só tornou um selo na sua vida que a impede de avaliar as coisas de outra maneira, que não seja aquela experiência que ela teve. Então, a melhor maneira de nós atravessarmos a jornada da nossa vida é crescendo o tempo todo. Essa semana temos falado sobre crescimento, que é a intenção de Deus para com o ser humano, que o ser humano cresça, crescer e multiplicar-vos. Aliás, a Bíblia está sempre falando sobre crescimento. Desde a sua concepção, você começa a crescer. Como feto, o feto vai crescendo, né? Você vai tornando-se ali um bebê em gestação no útero da sua mãe. Você vem ao mundo, você nasce, você vai crescendo e você vai mudando com o tempo. E isso não pode parar quando você para de crescer do ponto de vista biológico, fisiológico. Não, você continua crescendo, só que agora os seus crescimentos são outros. Você precisa crescer emocionalmente, você precisa crescer espiritualmente, você precisa crescer socialmente, mas você tem crescido? Ou será que todo o crescimento da tua vida parou ali, né, nos teus, 18, 19 anos, quando você chegou à estatura física que você tem aí, 1,70 m, 80, 1,90 m, 1,50 m, seja qual for, e você nunca mais cresceu? Tem pessoas que agora só crescem para frente e para os lados. Ganham uns quilos, né? Então cresce, a barriga cresce um pouquinho, né? Cresce um pouquinho para o lado. Gente, assim, nós precisamos crescer espiritualmente, como eu tenho dito, crescer emocionalmente, crescer socialmente. E as nossas experiências são fundamentais para que a gente cresça. Embora muitas pessoas se estagnam com as suas experiências,
A pessoa fica paralisada porque ela não tem a força de avançar diante de uma experiência ruim, ela não tem a força de avançar diante de um não, diante de uma dificuldade. Às vezes a pessoa sofre tanto de baixa autoestima que ela não acredita no seu próprio potencial. Então ela levou um não aqui, de repente uma experiência negativa que ela teve na vida profissional, no emprego, na empresa que trabalhava, enfim, em um projeto que ela tentou iniciar, e aí ela parou, ela falou, quer saber? E ela se estagnou. E ainda é o pior, tem pessoas que pioram. Um dia ela fala assim, não, quer saber, a partir de hoje eu vou ser diferente. Aí na primeira experiência ela desiste, e aí ela se torna uma pessoa pior do que era antes. Passa a ser uma pessoa amargurada, passa a ser uma pessoa ansiosa, passa a ser uma pessoa deprimida, passa a ser uma pessoa que tem raiva de tudo e de todos. Mas o que Deus quer é que a gente tenha as nossas experiências, boas ou ruins, e cresçamos com elas. Peguemos essas experiências e apliquemos elas na nossa vida para que sejamos pessoas melhores. Por exemplo, um lutador, quando ele perde um embate, ele vai treinar mais. E ele vai começar a ver, bom, onde foi que eu errei? Eu acho que ali não poderia ter baixado a guarda naquele momento, nesse momento, esse golpe que eu ia aplicar foi na hora errada. E ele começa a ver, e ele começa a refletir sobre a maneira como ele atuou ali para corrigir os seus erros e se aperfeiçoar. É assim que a gente vence na vida. Mas tem pessoas que não conseguem. Sabe aquela pessoa que tenta fazer um bolo e não consegue, fala assim, eu não sei fazer bolo. Pronto. Elas falam, eu não sei fazer bolo. Você conhece alguém assim? Que um dia foi tentar fazer alguma coisa na culinária e a pessoa não conseguiu, falou assim, eu não sei fazer isso. Isso é muito difícil. Tem pessoas que são assim para tudo na vida. Um dia foi tentar dirigir, não achou tão difícil e falou, não quero. No primeiro dia de aula na autoescola, falou, não quero mais isso para minha vida. Entrou na autoescola. Primeiro dia, uma criança entrou na frente do carro, teve que frear de repente, o instrutor freou. A pessoa já se assustou por causa da criança que entrou na frente do carro. Não, meu Deus do céu, não quero nunca mais isso na minha vida. Não quero, desisto de dirigir. Não tem pessoas que são assim? Que elas param na primeira experiência negativa que tem e desistem? Nós não podemos ser assim, tá? Vamos avançar e vamos crescer, tá bom? É isso que você precisa, tá? E que Deus te abençoe nesse processo para que você consiga, em nome de Jesus, tá bom? E se você não deixou o like para esse vídeo ainda, deixa aí, clica aí. Não sai do vídeo sem que clica aí. Pum. Isso, curtiu, like, clicou? Amém. É isso que vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Se você não faz isso, esse vídeo ele fica paralisado e não chega a outras pessoas. Nos ajude nisso aí, tá? Importante, tá bom? Se você não for inscrito no nosso canal Academia da Vida, clique aí, inscrever-se. Pronto, já está inscrito, tá? Deus abençoe você em nome de Jesus.